Olá, queridos, Pai do Senhor, tudo bem? Como está você? Desejo que bem, tá? Grande abraço para você, para sua família, para sua casa. Obrigado pela companhia, sempre a sua atenção, separando para ouvir um pouco essa mensagem, esse devocional, essa reflexão. Meu desejo é que o Espírito Santo de Deus converse com você através da sua preciosa palavra, que é a palavra da Bíblia Sagrada, que nós compartilhamos com você sempre. Estamos numa sequência construindo um conceito da herança que nós, como pais, nós como família, construímos para as gerações dos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. A herança do homem sábio. E dentro dessa caminhada, uma segunda coisa que eu quero colocar para a sua meditação é a necessidade de você colocar Deus em primeiro lugar. Na construção de uma geração abençoada, na construção de uma família estruturada e fundamentada, seja em que cenário social, econômico ela exista, independente das condições e oportunidades que a própria vida e a própria sociedade proporcionou, o princípio de colocar Deus em primeiro lugar é perfeitamente aplicável e é válido para todas as fases da nossa existência. Quando nós levamos em consideração isso, quando isso é importante para nós, e estabelecemos como uma crença fundamental, estabelecemos como um princípio para ser seguido, essa prioridade, esse ordenamento dessa prioridade, causa um impacto muito significativo no modus operandi do nosso dia a dia, na maneira como nós conduzimos o nosso dia a dia. Se Deus está em primeiro lugar, se eu coloco Deus em primeiro lugar, toda a minha percepção, a minha leitura de mundo, a minha leitura das circunstâncias, ela tem uma intervenção direta daquilo que vem da parte de Deus. Seja o legado, seja a experiência, seja a razão, seja o conhecimento elaborado ou o conhecimento espontâneo. Seja como for, se Deus está estabelecido no meu coração, sendo a primazia da minha vida, esta crença, ela tem um impacto muito grande dentro da minha casa, dentro da minha família. Esta ordem, ela é muito importante. Você se arrepender dos seus pecados, acreditar em Cristo Jesus, colocando de fato Deus como prioridade dentro da sua casa, vai mudar a história da sua família. Eu tenho percebido claramente que todos os lares que têm colocado Deus em primeiro lugar, que têm colocado Deus como prioridade, elas têm sido beneficiadas e alcançadas por um equilíbrio e uma bênção real, verdadeira. Eu não estou falando aqui de religiosidade, eu não estou falando de alguém que frequenta uma igreja, simplesmente isto. Porque você pode ter uma pessoa que se acostumou a ir para a igreja, frequentar um templo, mas de fato não internalizou a sua confiança em Deus e a sua crença em Deus. Às vezes até se acostumou a ser um religioso, mas não construiu uma relação com Deus. E não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma construção, de uma relação verdadeira com Deus. Colocando na sua casa, na sua vida para começar, Deus. Se arrepender dos seus pecados. Todos aqueles pecados que você cometeu. Tudo aquilo que você fez de errado. E você dizendo, Deus, eu te peço perdão. Eu reconheço os meus erros. Eu reconheço as minhas falhas. Muitas das vezes, os seus pais cometeram erros. Os seus pais falharam em alguma coisa. Os teus pais não conseguiram realizar ou cumprir determinado princípio que gerou um desdobramento para a tua família. E aí vem de geração após geração, vocês experimentando situações as mais adversas em virtude de erros sucessivos ocorridos nas gerações anteriores. Ora, pecados de prostituição, de idolatria, de feitiçaria, de inimizades, de ódio, de rancor, de mágoas, de frustrações, de ciúmes, invejas. É tanta coisa que pode vir de uma geração para outra. De uma família que vem ao longo de um tempo sofrendo embates e mais embates, os mais diferentes. Por isso que me permita insistir, colocar Deus em primeiro lugar é reconhecer os seus pecados, reconhecer suas limitações e pedir ao Senhor o perdão dos seus pecados. Olha o que diz a palavra do Senhor. Cristo levou consigo todas as nossas enfermidades. Tem pesos, tem culpas,
tem traumas, tem dores que estão sendo carregadas de geração após geração. E eu estou dizendo para você o que diz Isaías, vou ler para você. Isaías 53:4. Certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus levou sobre si tudo que nos era, tudo que vinha trazendo todo tipo de mazela sobre nossa vida. Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você confessa seus pecados e você larga a sua vida anterior, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo sofre uma profunda renovação. Crer em Jesus, colocar Deus em primeiro lugar, confessar os teus pecados, pedir perdão pela sua vida, estabelecer diante do Senhor, minha vida, Senhor, minha vida tem sido uma vida que não tem te glorificado, não tem sido um bom testemunho, eu não tenho feito coisas boas. Pois bem, colocar sua vida diante do Senhor, estabelecer sua vida diante de Deus, reconhecendo o que você fez de errado. A Bíblia diz que Ele, Jesus, nos perdoa de todos os pecados. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou compartilhando com você. Se você estabelece Deus como prioridade na sua vida, você está estabelecendo perdão para os seus pecados. Você aceita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você reconhece suas limitações e você confessa os seus pecados e deixa. E você diz, como a carta de Romanos capítulo 8 nos diz, porque agora, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Aleluia! Agora nada pode vir pesando de culpa, de dor, porque Cristo levou sobre si toda a minha culpa, toda a minha dor. O que houve de errado, o que houve de falhas, o que houve de equívocos, tropeços, o que houve de iniquidade, pecado cometido nas gerações que vieram antes de você, na hora que você entregou a sua vida a Cristo, Ele te perdoa de todo pecado, todo pecado, todo pecado. Não existe mais peso, não existe mais culpa, não existe mais esse fardo para você carregar. Ele levou sobre si tudo isso, Ele colocou na cruz do Calvário por nós. Isso é extraordinário. Por isso que Deus precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Amém? Quando você estabelece isso, Ezequiel capítulo 18 diz assim, que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferis esses provérbios, dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Ele estava trazendo, Ezequiel estava trazendo uma palavra para Israel, a nação de Israel. E estava dizendo, vocês estão dizendo que por causa daquilo que aconteceu de errado com seus pais, você está amaldiçoado, você está condenado, não tem mais esperança para você, não tem mais jeito, porque são gerações e mais gerações cometendo erros. Deus está dizendo aqui, não vai ser assim com vocês. Na hora que vocês confessam os pecados e deixam, Jesus se faz maldição por nós, diz Gálatas 3,13. Ele assume o papel de nossas culpas, Ele assume o papel do nosso fardo, Ele assume toda a nossa ação que proferimos contra Deus e nos perdoa. E Ele se faz, olha o que diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Foi isso que Cristo fez. Ele assumiu o nosso lugar. Por isso que se você coloca Deus em primeiro lugar, você está reconhecendo o sacrifício de Cristo, você está reconhecendo a prioridade de Deus na sua vida, você reconhece que é pecador e que Jesus é seu Salvador, e Ele salva de verdade você da condenação eterna, te salva de toda aquela herança maldita que foi gerada por tudo aquilo que eu já falei aqui, por uma série de equívocos e uma série de decisões que foram completamente distorcidas do propósito de Deus. Série de pecados que foram cometidos. Jesus te perdoa de todos os pecados. Tua família não tem que ser uma família sujeita a uma frustração contínua, ininterrupta. Não é aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Não é. Não é. Eu estou dizendo para você que tem uma nova perspectiva.
Eu estou te apontando que se você colocar Cristo em primeiro lugar, vai nascer uma nova perspectiva na tua casa, na tua família, no teu lar. E você tem que plantar isso. É você que tem que construir isso, reunindo-se dentro de casa, orando com sua família, santificando sua família, colocando Deus como prioridade na sua casa. Qual foi a última vez que você orou com seus filhos? Qual foi a última vez que você pegou assim na mão deles? Olha, eu vou orar aqui com vocês. Qual foi a última vez que você leu um texto bíblico com a sua casa, com a sua família? Aliás, deixa eu até esticar um pouco essa baladeira. Qual foi a última vez que você parou para conversar com seus filhos? Ou você só janta se for na frente de uma televisão? Ou você só almoça se for com o celular? Ou você não consegue mais sentar na mesa e estar olho no olho construindo uma conexão verdadeira, uma conexão real, substancial dentro da sua casa? Por isso, me permita insistir, em nome de Jesus. Você pode construir um legado tremendamente extraordinário para a sua família. E não importa o que passou. E o que eu estou dizendo é aplicável para todos, para todos. Se aproprie disso. Não é privilégio de alguns em detrimento de outros. A possibilidade, a porta, o caminho está na frente de todos. Você entra nele e segue. Amém? Entra nele e segue. Coloca Deus dentro da tua casa. Coloca a prioridade dentro da tua casa. Reconhece teus pecados, confessa, deixa. Pede perdão ao Senhor. O que passou na hora que você confessou diante de Cristo os seus pecados, se arrependeu de verdade em seu coração e com sua boca declarou a sua vivência nova com Cristo Jesus, isso abre um gatilho novo, uma etapa nova. É um clique, plá! Não está tudo pronto não, mas começou. Não está tudo resolvido da noite para o dia não, mas começou. Você acabou de cavar um buraquinho para colocar a semente, agora tapou, vai aguar, vai regar, vai adubar, essa semente vai crescer e vai produzir frutos para a glória do Senhor. A sua família, uma família abençoada. Família debaixo da graça, literalmente, debaixo do favor de Deus, da bênção do Senhor. Você pode construir isso, coloque Deus. É o que eu estou te convidando a fazer. Coloca Deus dentro da tua casa, amigão. Faz isso. Você vai experimentar coisas extraordinárias. Mesmo com os fracassos e limitações que nós temos, com nossos impulsos, com as nossas fragilidades. Nós não somos perfeitos, já disse isso aqui várias vezes para você. Tem hora que você vai e pisa na bola. Tem hora que você vai indo e, puxa, agiu errado. Aí vai lá, conserta, se restaura, pede perdão, reestrutura, faz de novo, persevera, confia e vai dar certo em nome de Jesus. Coloca Deus como prioridade da tua família. Obedeça a prioridade. Primeiro Deus. Aliás, e falando em prioridade, deixa eu dizer isso aqui para você. A prioridade é primeiro Deus. É a partir dele, é a partir de Deus que as coisas começam a encontrar o seu lugar nos princípios e valores que ele está transmitindo pela sua essência para nossas vidas. Pelo que Deus é, pelo que Deus significa, pelo que Deus representa para cada um de nós. Como isso impacta, como isso é relevante. Isso é extremamente significativo, gente. É uma questão fundamental. Existe um espaço dentro de nós que só é ocupado por Deus. Não adianta colocar outra coisa. Não adianta colocar outra coisa. Só cabe Deus. Tem um espaçozão dentro de você que só cabe Deus. Se você insistir em colocar outra coisa, não vai dar certo. Sempre vai dar aquele vazio, aquela coisa inócua. Não produz, não gera, não vai. Quer que produza, quer que gere, quer que chegue, quer equilíbrio, quer experimentar a bênção do Senhor na sua casa? Você quer fazer isso? Quer fazer isso com seus filhos? Quer criar essa geração dentro de casa? Você quer romper com situações anteriores e gerar uma situação nova? Coloque Deus em primeiro lugar. Amém? Essa é a prioridade. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você vem logo em seguida, sabe quem? Seu cônjuge. Essa é a ordem. Primeiro Deus, depois o seu cônjuge. Vocês formaram dois em uma só carne. Depois os filhos. Deu para entender? Isso aí tem pano para manga para a gente conversar. Mas é assim que funciona. Se você inverter isso, dá errado. Não dá legal, não dá certo não. Mas hoje eu não tenho mais tempo para falar. Eu vou continuar
na próxima, tá bom? A ordem é primeiro Deus, depois o seu cônjuge, depois seus filhos. Depois as outras coisas, gente. Aí vem trabalho, vem igreja. Buscar a Deus em primeiro lugar não quer dizer ocupar o seu tempo com todas as atividades da igreja, não. Você tem que equilibrar isso. Senão você vai ter uma boa atividade na igreja e vai ter uma descontinuidade de construção dentro de família. Não é legal. Isso aí é péssimo para você. Aí você está bem sucedido na igreja e está péssimo dentro de casa. Eu sei que tem muitas coisas que podem contribuir para que as coisas não andem bem dentro de casa. Não é somente porque você estaria envolvido só em atividades da igreja. Mas você precisa fazer sua parte, equilibrar. Eu sei que pode existir outros fatores, mas eu estou lhe fazendo alerta de uma questão para você colocar dentro da sua ordem de prioridades. Se você viver só nas atividades da igreja e não tiver tempo com seus filhos, não tiver tempo com sua esposa, não tiver tempo dentro do seu lar, não vai dar certo isso, gente. Não vai dar certo. Isso vai estourar em algum momento. Em alguma hora vai, explodir. Porque não tem como se sustentar dessa maneira. A prioridade não é essa. A prioridade é primeiro Deus, depois seu cônjuge. É sim, depois seu cônjuge. Não, depois é meu filho. Está errado. Seu filho vem depois do seu cônjuge. Seus filhos. Às vezes você está com um problema de relacionamento com o marido ou com a esposa e quer fazer a substituição. Mas não é assim que funciona. Primeiro Deus, depois seu cônjuge, depois seus filhos, depois os parentes. E aí o trabalho e aí a igreja. Tá bom? É assim que funciona. Mas eu falo um pouquinho mais sobre isso em outra oportunidade. Que Deus te abençoe e vamos orar. Senhor Deus, te agradeço pelo dia de hoje, pela oportunidade de compartilhar com meus irmãos a prioridade que é te ter em nossas vidas. Senhor, nós queremos que tu ocupes o primeiro lugar em nosso coração, para que a partir disso, toda a nossa vida receba uma frutificação dessa boa semente. Te agradeço pelo dia de hoje, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Até mais, pessoal. Grande abraço, Pai do Senhor.